Tô vendo aqui quem está, Alda, Thelma. Fala aí de onde que vocês estão depois de uma semana, uma não, mais, né? No Japão, sem a live, voltou a live, agora com tudo, com força. Toda semana, nossa live, às, toda terça-feira, nossa live. E então, deixa eu ver de onde que você está falando, fala aí para mim. Hoje o assunto é quente, né? Poderes e principados, principados e potestades. Nós vamos, claro que você já sabe que nós vamos falar de guerra espiritual, mas em que sentido que a gente vai falar de guerra espiritual? Então aguarda para você ver. Nós já vamos começar. Bem-vindo. Luciana, bem-vinda, querida. Começa a avisar também, antes de começarmos o nosso assunto, começa a chamar todo mundo, diz, ela voltou com a live já tá aqui, né, já começou, vamos entrar, começa a chamar todo mundo. E também eu quero dizer para vocês que agora a gente tem o nosso grupo de WhatsApp, e o nosso grupo é só você entrar no link. Quando todo devocional tem o link, deixa eu ver se tem aqui tá com link para membro, né? Para você fazer cursos. Você que ama a palavra, é só clicar no link de membros. E para o WhatsApp, os links, eles estão nos devocionais. Ali você encontra o link. Então, shalom, shalom para todos. Amo esse tema, né, Vitória? Vocês nem me falaram de onde que vocês estão, mas eu aguardo aqui. E hoje nós estamos, voltei. Ai, que bom que vocês já chegaram. Falando de principados e potestades, eu quero falar sobre as guerras. O porquê dessas guerras que a gente ouve, que você lê nas mídias, tem tudo a ver. O reino espiritual, ele é tão real quanto o reino natural. Quando você, por exemplo, agora aqui eu tenho a mesa, eu tenho a Bíblia, isso aqui eu tô falando de reino natural. Eu tô falando de coisas que os meus olhos podem ver. Mas o reino espiritual, não é porque os meus olhos não podem ver que não existe. É só que eu não tenho como ver, mas ele existe e ele é tão real quanto o mundo natural. Nós perdemos essa habilidade com o pecado. É claro que Deus devolve através do Espírito Santo e os dons, né? Aí é uma habilidade sobrenatural concedida por Deus, conforme Ele mesmo distribui. A uns Ele deu sonhos, a outros visões, mas você não tem visão 24 horas por dia. Você tem alguns momentos que aquele que tem o dom de visão, Deus abre, eu digo que abre a janela, né? Ou abre a cortina. É essa sensação que eu tenho, de que Deus dá aquela abertura para a gente enxergar um pouquinho o reino espiritual, e depois ele fecha de novo, até mesmo para a nossa proteção. Nós não aguentaríamos ver toda essa movimentação que nos cerca. Mas vamos falar um pouquinho da palavra. Obrigada, querido. Brasília chegando. Então, vamos falar na palavra. É claro que Paulo foi um homem que teve muita visão em relação a este assunto. Por quê? Porque Paulo, ele teve um momento em que ele foi apedrejado e ali ele foi dado como morto. Eu creio que foi nesse momento que foi o arrebatamento de Paulo, que ele mesmo descreve, que ele viu coisas e ouviu coisas inefáveis, que não dá nem para falar, as coisas extraordinárias que ele viu. E entre muitas coisas que ele viu, ele entendeu a realidade do mundo espiritual. Por isso que ele escreve em Efésios 6:12, ele diz o seguinte, a nossa luta, ele diz, né, está escrito, não é contra carne e sangue, mas contra os principados, as potestades e os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Então nós sabemos que nós temos o reino da luz, o reino das trevas, temos uma hierarquia no reino da luz, e o inimigo que tudo imita,
ele fez uma hierarquia, ele formou uma hierarquia no reino das trevas. O reino da luz é uma monarquia e o reino das trevas, imitando também, é uma monarquia, porque há um único rei e ele reina, ele domina no reino da luz. E Jesus mesmo fala que Satanás é o príncipe das trevas. Então você vê como ele imita todas as coisas. Nós temos, hoje nosso assunto não é angiologia, mas nós temos hierarquia entre os anjos. Nós temos hierarquias como serafins, querubins, arcanjos, anjos. E também no reino das trevas nós temos poderes, principados, potestades, governadores, e existe toda uma hierarquia no reino das trevas. Colossenses 2,15, estou esquentando para a gente entrar num assunto de fato. Colossenses 2,15 está escrito que Cristo despojou os principados, potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre estes poderes malignos na cruz. Bom, aí a gente recebe, primeiro a gente recebe uma notícia em Efésios 6,12 de que nós temos uma guerra, não é contra carne e sangue. Ele diz então tudo do reino natural. O que Paulo está falando é que o reino natural é um reflexo do reino espiritual. As guerras que nós vivemos aqui, guerras familiares, guerras entre nações, é tudo um reflexo do reino espiritual. Então ele fala sobre a existência dessa guerra, mas ele nos dá outra notícia maravilhosa, porque Colossenses também é Paulo falando. Ele te dá uma notícia de que você tem esse poder, todos esses poderes, todas essas potestades e principados foram derrotados por Cristo na cruz do Calvário. Mas como entender, então, se eles foram derrotados, como que a guerra continua? A melhor forma, quando eu explico para os meus alunos, a melhor forma de você entender é o que aconteceu com Josué e as tribos. Josué, que é uma figura, uma sombra de Cristo, Josué, a terra prometida era Jericó, e Josué, ele entrou na terra prometida e ele ali venceu os reis da terra. Está escrito isso, que ele venceu os reis da terra. Depois de ter vencido os reis da terra e ter enfraquecido todos aqueles povos que eram fortes e valentes, Josué, ele dividiu a terra por herança e depois ele disse assim: agora tribos, herança entre as tribos, agora tribos, vocês terminem de exterminar. Ou seja, ele falou: eu já enfraqueci tudo, eu desestruturei, agora cabe a vocês expulsar aqueles que perderam já o poder da propriedade, da herança de vocês. Não conviva com o inimigo. Esse foi o aviso. Se vocês conviverem com o inimigo, será como espinho na sua carne. O povo obedeceu? Não, o povo não obedeceu. E o povo conviveu com o inimigo e dessa forma eles foram muitas vezes destruídos, intimidados, destruídos, roubados. Por que eu disse que é importante para a gente entender isso? Porque Cristo na cruz do Calvário venceu todos os poderes, principados, potestades. Ele venceu as trevas. E ele disse agora, como está escrito no Salmo 110, né? Até que ele se assentou no trono, até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Agora nós, como igrejas, como corpo de Cristo, nós podemos vencer e expulsar da nossa herança esses poderes principados e potestades. Você entendeu? Então, a analogia entre Josué e as tribos e Jesus e nós, então é isso. Nós lutamos com um inimigo que já foi derrotado, enfraquecido, e você não pode conviver. Você precisa realmente expulsar da sua herança. Mas hoje o nosso tópico não é uma guerra particular. Eu quero falar sobre essa atuação nas nações.
E quando eu falo de nações, eu estou falando de Brasil também, estou falando de todas as nações do mundo. Mas nós precisamos continuar entendendo alguma coisa para a gente chegar no nosso capítulo. Se você já quer abrir, abre em Daniel capítulo 10, porque ali estão todas as nossas respostas. Então, eu coloquei aqui uma curiosidade para você. Efésios 3:10 está escrito o seguinte: está escrito que Deus, ele revela a multiforme sabedoria, ele é revelada pela igreja, através da igreja é que principados e potestades entendem essa sabedoria. É claro que aqui ele está falando de anjos, que os anjos, eles não receberam o dom da revelação porque eles não são filhos, são criaturas. Então, é através da igreja que todos os segredos, eles são revelados para o mundo espiritual. A revelação de todas as coisas, ela é dada através de nós, a igreja. Mas vamos então para o nosso assunto. Como que hoje o mundo está? Existe algumas perguntas que me fazem. Existe um anjo para cada nação, um principado para cada nação, existe um principado tanto de anjos para cada nação e um principado de demônios para cada nação? Então vamos ler Daniel capítulo 10, que a gente começa a entender melhor este assunto. Daniel capítulo 10 é crucial para nós precisamos realmente entender. Olha o que Daniel, a experiência de Daniel no versículo 1. Daniel 10, versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. E naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas, não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Bom, o que Daniel, ele teve uma revelação, uma profecia estava para se cumprir. Ele entendeu, Daniel sempre entendeu que ele fazia parte de uma geração profética. E ele sempre entendeu isso, ele sempre se moveu no espírito. Mas ele sentiu, ele teve uma revelação, um entendimento de que algo muito grande estava para acontecer, mas toda vez que algo muito grande está para acontecer, existe também uma resistência muito grande. Por quê? Porque o diabo, ele é onisciente? Nunca. Onipotente? Jamais. Onipresente? Também nunca. Mas então como que ele percebe? Ele percebe a movimentação. E não esqueça que ele conhece a palavra melhor do que muita gente. Por exemplo, nós estamos no princípio das dores. E ele sabe, decora o que a igreja não sabe. Muitas vezes a igreja não conhece Mateus capítulo 24, o que iria acontecer no princípio das dores nos últimos dias. E ele sabe que está escrito ali que o amor de muitos se esfriaria. Ele sabe que a igreja estaria esfriada, não só uma igreja morna, uma igreja que não faz coceguinha no reino espiritual para as trevas, não incomoda nem um pouco, porque é uma igreja sem poder, enfraquecida, uma igreja onde o amor se esfria, não só de uns para com os outros, mas o amor das pessoas para com Deus. Então, ele sabe que esse é um ambiente propício para ele derrotar a igreja. E ele sabe também que Jesus anunciou em Mateus 24 que nos últimos dias haveria guerras de nações contra nações. Por quê? Porque uma grande profecia está para se cumprir. Aqui uma grande profecia estava para se cumprir. E Daniel, ele teve a revelação e ele entendeu que esta guerra era espiritual. Ele podia não estar vendo uma guerra, ele estava na Babilônia e ele não estava vendo mais nenhuma guerra ali na Babilônia contra ele, contra o povo de Deus que já estava ali escravo na Babilônia. Mas ele entendeu que para toda grande
revelação, todo grande mover profético tem uma grande resistência. O que ele fez? Ele orou. E ele não orou pouco, não. Ele orou 3 semanas. Ele orou 3 semanas com jejum, com arrependimento. É aí que eu entro. Quando envolve grandes causas, a igreja meio que se perdeu na guerra espiritual. Por que ela se perdeu? Porque você sai numa luta corpo a corpo sem perguntar para Deus quais são as estratégias. Daniel, ele não entrou nessa luta corpo a corpo. Olha aqui, eu estou entendendo que está tendo grande conflito, por isso eu te repreendo. E ele talvez não, com certeza, ele conhecia os principados da Babilônia, ele sabia, ele estava ali há muito tempo, ele poderia sair falando o nome daqueles deuses e confrontando e declarando. Não, sabe o que ele fez? Ele falou, não, essa guerra eu vou fazer no jejum e na oração. A palavra de Deus vai se cumprir sobre essa nação. Então você não vê, aliás, eu não vi nem Paulo, eu vou agora e me levanto contra o principado que está por detrás dessa situação. Nem Paulo, a glória, o que Paulo mais fazia era buscar a presença de Deus. A glória de Deus e a vida de oração que Paulo tinha, quando ele entrava em cidades como Éfeso, que tinha muita magia, muitos demônios, ali todo o reino das trevas desmoronava só por causa da glória que estava sobre a vida de Paulo. Eu não vejo Paulo em nenhum momento desafiando principados. Isso é um erro que tem acontecido com muita frequência na igreja. É um erro que até veio de uma pretensão. Eu vou mapear a cidade e vou sair ali declarando qual é o nome daqueles principados, eu vou combater. Olha, se as pessoas... É claro que nós precisamos orar, libertar os cativos. Se alguém fica possesso, você fala, você vai sair na autoridade do nome de Jesus. Isso sim é uma guerra espiritual. Mas o que eu estou falando é que a igreja começou a entrar em guerra. Você já viu como que é o comportamento de Davi nas guerras? Ele perguntava para Deus, entro ou não? E o que eu faço? A igreja ficou cheia de si, achando, por causa de muitos seminários, muitos workshops, achando que tinha todas as 10 regras para expulsar, né? Para tirar um principado de um bairro, de uma cidade ou de uma nação. E sem perguntar para Deus, sem falar, Senhor, qual é a estratégia nesse caso? É para a gente entrar em adoração e assim esse vai cair, vai desmoronar esse reinado sobre esta cidade ou sobre esta nação? É com adoração? É com arrependimento? É com oração? Enfim, ele vai dar a estratégia. É com oração de arrependimento, como foi Daniel? Deus deu para Daniel essa estratégia, entre em jejum durante 21 dias. Ele entrou em jejum durante 21 dias, nesses 21 dias ele não saiu falando o nome de nenhum poder, principado, potestade, ele se arrependeu pelos pecados dele, pelos pecados da nação e orou sem cessar. O que aconteceu? Enquanto ele estava orando, uma grande guerra estava acontecendo. Deixa o Daniel 10 aberto e abre comigo Apocalipse capítulo 12. Tem existe 2 posições extremas e ambas erradas. A posição extrema de ignorar a guerra que vivemos, e esse é um extremo. E a outro extremo é você entrar em guerras que Deus não te chamou e sair desafiando as trevas sem Deus ter te dado a estratégia certa. E então em Apocalipse 12, nós sabemos que essa guerra que nós vivemos aqui na terra, ela começou no céu. E está escrito em Apocalipse capítulo 12, quando começou essa guerra. E aqui está escrito... no versículo 7, Apocalipse 12, 7. Então estourou a guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Aliás, presta atenção aqui em Miguel vai aparecer lá em Daniel também. E também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos.
Não havia mais lugar para eles no céu, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Você viu? Então, essa guerra começou no céu, ele foi expulso do céu na eternidade em algum momento, depois ele foi expulso para a terra, e essa guerra continua até hoje aqui na terra. E aqui há uma palavra para a terra, ai na terra, né? O Senhor diz aqui em Apocalipse capítulo 12, está escrito como que eu venço essa guerra. Primeiro, em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, está escrito: e eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Então, aqui está falando que a estratégia é o testemunho, é a palavra na tua boca e é o sangue de Jesus. Não é você ficar desafiando e decorando ou falando nome de demônios, mas é você vence através de uma vida de testemunho, de verdade e uma vida de oração e cobertos com o sangue de Jesus. E aqui fala o que está acontecendo essa guerra, por que ela é tão violenta. Está escrito aqui em Apocalipse 12, 12, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, essa é a realidade. Voltando para Daniel capítulo 10, nós já vimos então que Daniel entendeu que estava acontecendo naquele momento que ele estava orando, uma grande guerra estava acontecendo, e a estratégia de Deus foi: entre em jejum e oração por 21 dias. Enquanto ele orou, se arrependeu por ele, é só você ler o capítulo, ele se arrependeu por ele, pela nação. O que aconteceu? Agora sim, nós vamos ver um cenário, uma cortina se abrindo, e Daniel, ele teve, em Daniel 10, versículo 7, ele teve uma visão. As pessoas que estavam com ele não tiveram a mesma visão, mas ele teve uma visão. E está escrito que a visão foi tão forte que ele não conseguiu ficar em pé. Ele caiu com o rosto em terra. E no versículo 10 está escrito que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou lhe dizer. Fique em pé, porque eu fui enviado para falar com você. E aí, o anjo que foi enviado falou assim: Daniel, não tenha medo. As suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia que você se dispôs a conhecer, ou a compreender e a se humilhar na presença de Deus, e é por causa desta palavra que eu vim. Agora presta atenção no que vai acontecer. Os principados. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora eu vim para fazer que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Você está vendo? Nós estamos vendo uma guerra de nações. Daniel, que passou pelo Império Babilônico, o Império Babilônico foi derrotado pelo Império Medo-Persa, e agora que Daniel está debaixo do governo do Império Medo-Persa, está falando aqui que olha o que está escrito, eu vou repetir, no versículo 13, o príncipe, o reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então, Daniel, ele está vendo uma mudança de autoridade. Todas as nações, as nações pertencem a Deus, mas nós temos o príncipe do mundo, e ele quer trazer o caos para a terra. Jesus é o príncipe da paz, certo? Então, o príncipe da paz quer que você tenha paz interior, que você tenha paz com Deus. Essa paz com Deus, Cristo trouxe através da cruz do Calvário. Ele quer que você tenha paz interior, e ele quer que você tenha paz com as outras pessoas, e ele quer que haja paz entre as nações. Sabemos que paz entre as nações só vai acontecer no milênio,
Porque não teve paz desde a saída de Adão do Éden até depois da grande tribulação, não vai ter paz. A grande tribulação não tem paz. O princípio das dores não tem paz. A igreja primitiva não teve paz. Eu estou falando, tinha paz interior, paz com Deus, paz com os outros, mas não tinha paz entre as nações. E isso afeta a vida da gente. Quando as nações não têm paz entre as nações, afeta a nossa vida. E é isso que o diabo quer. Qual é a intenção dele em trazer guerra entre as nações? Simplesmente para destruir os homens? Não, o motivo principal é paralisar a igreja. A igreja primitiva, através da perseguição do Império Romano, o intuito não era simplesmente o domínio do Império Romano sobre aquela geração. Não, o objetivo maior do príncipe deste mundo era paralisar uma igreja, matar, intimidar os cristãos. Então, você tem que olhar as guerras do mundo moderno com este olhar também. Quando a gente vê um panorama aqui na América Latina que não existia, eu estou falando na América Latina como um todo, esse tumulto que nós vemos, a gente conhecia essas guerras lá longe, né? Tudo bem, Oriente Médio sempre teve guerra, na África sempre teve guerra, guerras internas, ou guerras, todo tipo de guerra. Mas aqui na América Latina, e o sangue latino não combina com esse tipo de guerra. Mas o que nós vemos agora? Nós vemos as nações sofrendo na América Latina. Nós vemos a Argentina sofrendo, nós vemos a Bolívia sofrendo, nós vemos os nossos irmãos sofrendo. E a América Latina como um todo, incluindo nós, estamos sofrendo. Por quê? Porque eu digo que é igualzinho Daniel capítulo 10, versículo 1. Algo grande está para acontecer, o diabo sente o cheiro da bênção, ele sabe, porque ele lê a Bíblia, ele conhece a Bíblia, e quando eu digo ler a Bíblia, é porque ele conhece, né? De gerações em geração, ele conhece a Bíblia, ele conhece a palavra melhor do que muita gente. Ele fala versículos, né? E ele conhece as profecias que vão se cumprir. E ele sabe do papel que nós temos, né? Que a América Latina tem neste grande avivamento que vai varrer a terra. Então ele tem que paralisar a gente por intimidação, problemas econômicos que traz uma exaustão, preocupação, que tira você de uma busca intensa por outros motivos. É uma questão de sobrevivência. Eu preciso orar pelo pão nosso de cada dia, eu preciso orar porque eu tô com medo de perder o emprego, porque não tenho dinheiro para pagar as coisas. Então você vê como esse tipo de resistência tem o objetivo é maior. Eu vejo que o povo fica muito preso. Não, é uma questão política, é uma questão disso. Não, é uma questão de reinos. É uma luta entre reinos, é o reino da luz e o reino das trevas. Aí eu vejo a América Latina em tumulto. Eu vejo a América do Norte com outro tipo de guerra, o desemprego em massa, eu vejo falta de credibilidade, isso é uma guerra também. O xerife do mundo já não tem mais essa credibilidade toda. E é lógico que tudo isso Deus, ele só permite que o diabo vá até onde ele permite, ele que coloca o limite. Precisava os Estados Unidos parar de ser o xerife do mundo para que Israel volte os olhos não para a ajuda dos Estados Unidos, mas volte os olhos para a ajuda de Deus. Eu ainda vou continuar lendo aqui Daniel capítulo 10, mas agora eu acho que você consegue entender melhor o que está acontecendo no mundo. E quando a gente olha para toda instabilidade no mundo oriental, onde nós vemos essa instabilidade no mundo asiático, que países como de ditadores, nunca nós tivemos tantos ditadores ao mesmo tempo, porque a gente estava acostumado a ver na história da humanidade se levantar
ditadores que faziam grandes estragos, né? Então, o Império Babilônico, o Império Romano, Nero com toda a sua loucura, os imperadores romanos com suas loucuras, e assim, outros ditadores, Hitler, Mussolini, mas de repente nós estamos vendo ditadores no plural, vivendo ao mesmo tempo. Então a gente tem pessoas perigosas, né? Governando países que são verdadeiras potências. A gente vê uma China, a gente vê uma Coreia do Norte, que dá susto na gente. Só esses dois já dão um grande susto, porque quando a gente olha para a China e para a Coreia do Norte, é o que bater na cabeça eles fazem. Agora eles já não, tudo bem, não tem que dar satisfação, né? A Coreia do Norte não vai dar mais satisfação a ninguém e ela vai fazer o que ela quiser, os seus exercícios, que eles chamam de exercícios militares, que assustam o Japão e os seus vizinhos. Tudo isso, gente, tudo isso é por quê? Porque o diabo, ele quer tirar, primeiro ele quer roubar a paz, ele quer tirar toda a estabilidade do mundo, para que ninguém lembre de evangelizar, nem de buscar a Deus. Ele precisa trazer confusão, ele precisa trazer divisão. Jesus já disse, né? Todo reino dividido não subsiste. E hoje eu vejo uma igreja que fica discutindo, o corpo de Cristo fica discutindo posições teológicas. Assim, fica discutindo, não, eu sou preterista, eu sou pré-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista, eu sou meso-tribulacionista, eu sou amilenista, e ficam brigando. Ao invés de falar, tudo bem, eu respeito a tua posição, meu irmão, lembra? Eu sempre falo isso, mas todos nós esperamos Cristo, amém? Então não vamos brigar por causa disso, vamos brigar com o reino das trevas, no sentido de não ficarmos paralisados e vamos anunciar as boas novas. Gente, essa é a maior guerra que você faz, é você não ficar paralisado. Vamos nos unir em oração, vamos orar uns pelos outros. Pronto, esse é o maior movimento, essa é a maior guerra que existe. E o diabo está contando com essas briguinhas, com esses esfriamentos e com a nossa preocupação, ansiedade e instabilidade. Mas voltando para Daniel capítulo 10, onde o anjo diz que o príncipe o reino da Pérsia, o príncipe do reino da Pérsia resistiu. Aí ele fala, Miguel, um dos príncipes. Então a gente está falando de dois principados. O principado do reino da luz e do reino das trevas. O principado que ele nem dá o nome. É importante o nome do principado do reino das Pérsias? Não é. Só é a oposição, pronto, o reino das trevas é a oposição. Para de perder tempo tentando descobrir, sabe, sensacionalismo, descobrir nome de principados e táticas. É Deus que dá a estratégia. Então, aqui Deus, ele revelou tudo, revelou até o nome de Miguel aqui. Só revelou o nome de Miguel para que a gente pudesse entender que do mesmo jeito como tem príncipes do reino das trevas, Deus estabeleceu príncipes do reino da luz, muito mais fortes, muito mais poderosos, muito mais numerosos, como ele mesmo diz. E ele diz aqui que Miguel veio, o príncipe mais importante, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia, está falando no plural, com os reis. Eram vários demônios. Agora eu vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. E ele fala, ele vai começar a falar da revelação, e ele diz, o que era importante Daniel saber? Está escrito no versículo 18. O que você precisa saber nessa guerra toda? Então, aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu e disse, não tenha medo. Primeira coisa que você precisa para entender sobre poderes, sobre principados e potestades. Não tenha medo, Cristo é maior, o poder de Deus é maior. Não tenha medo, homem muito amado. Você tem que entender que se você é muito amado, não é só Daniel.
e que a paz esteja com você. Você viu? Daniel, no meio dessa guerra, tá ali Daniel orando, jejuando 21 dias, de repente aparece um anjo e fala, olha Daniel, sabe por que a resposta ainda não tinha chegado? Não é porque Deus não ouviu, é porque houve resistência, mas você estava orando, e por isso foi vencida essa resistência. Foi uma guerra nos segundos céus, mas quanto a você, Daniel, continue orando, jejuando, tendo sua vida de oração, e para você o que você precisa é não ter medo e ter paz. Gente, Jesus é o príncipe da paz. Então, o que você precisa neste mundo conturbado, onde você está vendo guerras de nações, é a Rússia que não para com a Ucrânia, são esses ditadores que eu acabei de falar, que não param de dar susto, é o Oriente Médio, ali, eu vou falar especificamente de Israel. Israel, que eu estava vendo uma entrevista, né? E eu estava vendo uma entrevista de um pai falando assim, eu não aguento mais tanta guerra, né? Um israelense falando, eu não aguento mais tanta guerra, eu queria sossego, não aguento mais tanta guerra. Já vamos falar o porquê de tantas guerras ali em Israel. Mas o que o anjo fala? Não tenha medo, tenha paz, tenha paz. Quando você vê o mundo em tumulto, só se concentre na sua vida de oração. Ore pela sua nação, ore pelo Brasil, porque Deus estabeleceu principados do reino de Deus para estar aqui, guardando a nossa nação. Não importa o tumulto que os nossos olhos estão vendo. É o Salmo 46, ainda que as águas, os montes, tudo esteja tumultuando. Saiba que Deus é Deus. Então, fique firme na sua vida de oração, pare de reclamar, se desgastar, falar mal de governo, ou, sabe, se concentra. Quando você ora, as coisas acontecem, você viu, Daniel? Então, parecia que tudo estava dando errado, mas estava dando tudo certo, porque com oração e jejum, tudo vai dar certo. E ele falou, tenha paz. Né? Tenha paz no seu coração, na sua mente. E ele falou mais, ele falou, tenha paz e que a paz de Deus esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. O que é anime-se? Tenha coragem, tenha força, não fique nesse desânimo. Ai, nada está acontecendo. Ah, as coisas só estão piorando. Ah, eu não vejo mudança em nada. As coisas não vão, eu não vou aguentar até o final do ano. Não fale dessa forma. Anime-se, ore, jejue. E essa é a maior guerra que você pode fazer nessa situação caótica que a gente está vivendo. E aqui, voltando, né, para Daniel capítulo 10, é um capítulo muito importante. Olha o que ele diz no versículo 20, o anjo. O anjo diz o seguinte, você sabe por que eu vim? Eu vou voltar e vou lutar ainda contra o príncipe da Pérsia. E quando eu sair, e eis que virá o príncipe da Grécia. Se você pegar a estátua de Daniel, você vai ver que Deus está no controle da história da humanidade. Quem está no controle não é o diabo, é Deus. Deus deu o sonho para Nabucodonosor, a interpretação para Daniel, e é a história da humanidade, do Império Babilônico até os nossos dias. Então, no Império, aí o que Deus está falando para Daniel? Daniel, o principado do Império Babilônico foi derrotado. O do Império da Pérsia, também, ele está lá, mas ele vai ser derrotado e vai chegar outro. O da Grécia, eu já disse, a paz mesmo, a gente só vai ter a paz entre as nações, a paz no mundo, a gente só vai ter no milênio. Até lá, haverá oposição. Por quê? Porque o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. E, então, o que ele disse aqui, continuando em Daniel capítulo 10, ele diz que virá o príncipe da Grécia, porque vai mudar o governo. Então, a gente está vendo aqui que o governo fica mudando. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Aí, Daniel, só para reforçar, olha, Daniel, Miguel é o príncipe, é o anjo que guarda Israel. Então, a gente tem essa revelação. Aliás,
Daniel, capítulo 12, versículo 1, vai falar de novo de Miguel, né? Porque Daniel, ele recebe revelação para o povo de Israel. Então, Daniel, abre Daniel 12, versículo 1, está escrito assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor do filho do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações, até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, e todo aquele que for achado inscrito no livro. Então ele está falando aqui do tempo da grande tribulação, e mais uma vez ele está falando, assim como Miguel protegeu, assim como Daniel esteve envolvido nessas mudanças de governo. Peraí, qual é a importância de Miguel estar ali nessas mudanças de governo da Babilônia para o Império Medo-Persa, do Império Medo-Persa para o grego? Por que Miguel estava lá presente? Por quê? Porque o povo de Deus estava envolvido nessa guerra. E qual era o objetivo das trevas em relação ao povo de Israel? Manter cativo na Babilônia, ou manter cativo pelo Império Medo-Persa, ou pelo Império Grego, ou pelo Império Romano. Opressão, pressão, cativeiro, nada mudou. Nos nossos dias temos uma linguagem mais moderna, mas o objetivo sempre é o mesmo: paralisar o povo brasileiro, paralisar a América Latina, paralisar o mover da América do Norte. Hoje o Canadá está irreconhecível. Nós temos uma frieza muito grande no Canadá. Tem igrejas, mas igrejas muito misturadas com o mundo. Então a gente está vendo que é algo mundial, é global. Essa guerra, mais importante do que tudo que acontece nos governos da terra, tem a ver com o povo de Deus. O objetivo é paralisar, ou por falta de dinheiro, ou por medo, por intimidação. E falando um pouquinho de Israel, você pode me explicar por que tanta guerra contra essa nação que é menor do que Sergipe? Por que essa nação incomoda tanto os países vizinhos? Por que essa nação tem movimentos radicais, né, partidos radicais lá dentro de Israel, como o Hamas? Eu não estou falando de povo, tá? Eu estou falando de partido radical. Eu não estou falando de um povo. O povo palestino é amado, é abençoado. Eu não estou falando de partido radical, que oprime, que quer destruição. Então, por que de tanta guerra? Por que Israel não tem sossego? Porque da mesma forma que Israel, nação, não tem sossego, Israel espiritual também não tem sossego, até o príncipe da paz estabelecer a paz mundial, até este adversário que já foi derrotado na cruz do Calvário, o tempo dele aqui na terra tenha findado por Deus. Deus colocou um tempo limite. O tempo limite dele é até o final da grande tribulação. E depois ele vai ser preso, e depois vai ser jogado no lago de fogo e de enxofre. Então, como ele sabe que ele tem um tempo limite, ele quer transformar a tua vida e a vida das nações em um caos com um único propósito: paralisar o mover de Deus. Eu fiz uma pergunta e deixei no ar. Por que tanta guerra contra Israel? Porque Israel é a nação que Deus escolheu para que todo o seu cumprimento profético fosse realizado ali. Eu já falei uma vez, ou 10 vezes, ou 1000 vezes, mas vou repetir quantas vezes for necessário. Israel foi o lugar onde Deus escolheu para que o nosso Redentor Salvador, ele nascesse, estabelecesse o seu ministério, levantasse a primeira liderança. A igreja primitiva, ela também é o local onde o florescimento e a frutificação e os primeiros líderes da igreja estiveram. É o local onde Jesus morreu, ressuscitou, é o local onde ele ascendeu aos céus, onde ele derramou o seu sangue, é o local onde ele virá no Armagedon para derrotar, é onde ele colocará
os seus pés no Monte das Oliveiras, é o local onde ele vai reinar por 1000 anos no templo. Então, tudo vai acontecer, tudo aconteceu, tudo está acontecendo e tudo vai acontecer naquele local. Por isso tantas guerras, por isso que Israel está sempre nos noticiários. Há momentos de conflitos, que parece que tem paz, outros momentos piores, mas é por isso. Então eu acabei de provar para você que toda guerra nas nações e tudo o que acontece nos governos das nações tem um único propósito: paralisar o povo de Deus. O que eu tenho que fazer? O que Daniel fez. Quando você entender no teu espírito que algo grande está para acontecer, mas não está acontecendo porque está tendo grande resistência, não saia aí enfrentando, olha, principado tal. Não, faça como Daniel. Ore, jejue por sua casa, por sua nação, e para que a vontade perfeita de Deus seja estabelecida, e para que nesta guerra Deus envie os anjos que Ele mesmo determinou para guerrear por nossa nação, e nós estaremos como está escrito em Apocalipse 12, nós venceremos através do sangue e através da palavra do testemunho. É isso que é a guerra espiritual. Não há, sabe, tem segredos? Sim, tem segredos. Eu coloquei aqui, olha, deixa eu ver aqui, eu coloquei, deixa eu ver se eu coloquei mais algum versículo aqui para você, só um minutinho. Sim. O que eu coloquei, lembra quando eu falei para você sobre Josué, quando ele entrou, lembra que tinha 7 Josué quando ele estava entrando na terra prometida. Olha a estratégia que Deus deu para Josué. Josué estava lutando com inimigos que era carne e sangue ali. Mas mesmo assim, toda resistência para que Israel não entrasse na terra prometida era espiritual. Então, quem foi guerrear junto com Josué? O capitão dos exércitos. Lá em Josué capítulo 5, quais foram as estratégias que Deus deu para Josué? Primeiro, Josué capítulo 1, não deixe de meditar, não tema. Mesma coisa que foi dito aqui para Daniel, tenha paz, não tema. Se eu tenho paz, eu não estou com medo. Então, não tema, eu sou com você. São coisas importantes para você saber neste mundo tumultuado que nós estamos vivendo. Não tema, Deus está contigo. E ele diz, medite na palavra de dia e de noite. Bom, isso é uma das estratégias para Daniel. Depois, em Josué, capítulo 5, quando ele está olhando para os desafios que ele tem que enfrentar, cada um tem seu desafio. De Josué era o Rio Jordão, as muralhas e os reis. Então, quando ele estava olhando para os desafios, de repente aparece um anjo que a princípio ele não identifica quem é, depois ele entende, porque ele mesmo se revelou, tira as sandálias dos pés, eu sou capitão dos exércitos de Deus. Era Jesus guerreando com ele. Então, em tudo que você está vendo na nossa nação, na América Latina, na América do Norte, na América Central, em todos os continentes, toda a instabilidade que nós estamos vendo, o que você precisa entender? Que o capitão dos exércitos, que é o Senhor Jesus, que é o príncipe da paz, está conosco. E você precisa dizer, Senhor, qual é a estratégia? E ele vai te dizer, adore, ore, jejue. E sabe o que vai acontecer? Você vai ver as resistências serem quebradas. O que hoje parece impossível, para o povo que estava na Babilônia, parecia impossível sair da Babilônia. Para o povo que estava no Egito, parecia impossível sair do Egito. Mas para o povo que está na nação de Israel, parece que é impossível que um dia tenha paz. Mas tudo isso é possível com o nosso Deus. Nós vimos o povo sair do Egito, sair da Babilônia. Por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa. Essa guerra, ela pertence a Deus. Ela não é nossa. Essa guerra pertence a Deus.
Salmo 46 é o Senhor que dá um basta a todas essas guerras. Então, cabe a mim saber que nós estamos vivendo dias de grande glória, dias de grandes cumprimentos proféticos, por isso grandes resistências, por isso grandes tumultos, por isso muitas guerras, mas a palavra de Deus vai se cumprir se ele encontrar um povo que, assim como Daniel, Deus não precisa de número, você viu? Era um Daniel. Se Deus encontrar um remanescente orando, crendo e buscando a palavra genuína e não um evangelho deturpado, moderno, ou com novas diretrizes, ou com novas teologias. Não busque isso. Busque as boas novas, elas já são novas, porque então você não precisa mais do que o que você tem na palavra. Faça como Jesus te ensinou. Ele te ensinou, tudo que ele ensinou está aqui na palavra. Então não fique buscando, não, tem pessoa que está ensinando desse jeito, que está ensinando. Veja como Jesus ensinou. Siga tudo que ele te ensinou. E assim você vai estar seguro nesse tempo de grande tumulto. E a minha palavra final é tempo de grande tumulto, porque grandes coisas vão acontecer. Por isso que nós estamos vivendo grandes resistências. Eu queria ver se tem... Nosso tempo voou. Então, eu quero ver se tem alguma pergunta aqui. Eu sei que tem o delay, então eu vou esperar. Que bom que vocês estão aqui. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Olha, você tá vendo que aqui tem para você clicar para entrar no grupo do WhatsApp, hein? Tem tanto para você entrar como membro do canal, como entrar no grupo do WhatsApp. Não tem pergunta? Se não tem, se foi tudo entendido, eu quero orar para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em você, na sua casa, em nome de Jesus. Ah, que bom, Ana Paula, que você está feliz que está ao vivo. Também estou feliz que você esteja aqui. Sim, tem muitos tesouros em Daniel capítulo 10. Então, vocês entenderam, não tem dúvida nenhuma. E diante do fato... Opa, Colômbia, Luciene. Quero saber... Não, a pergunta, Ozeni, são sobre o que eu falei hoje, tá? Pergunta sobre outros assuntos, a gente fala outro dia. Não, vocês estão fazendo pergunta sobre outros assuntos. Sobre o assunto de hoje, então, não tem pergunta. Então, que coisa boa que não tem pergunta sobre o assunto de hoje. Deixa eu dar um aviso para vocês, mais uma vez, só lembrando que aqui tem o grupo do WhatsApp. O que é esse grupo do WhatsApp? É o meu grupo do WhatsApp, em que eu libero uma palavra uma vez por semana nesse grupo do WhatsApp, mas todos os dias você recebe os vídeos que saem aqui no meu canal, você recebe lá no grupo, e assim fica mais fácil para você compartilhar. Você já recebe e já compartilha nos seus grupos. Sobre a área de membros, nós temos 9 cursos, e são cursos sobre muitas coisas: o temperamento dos apóstolos, o livro de Judas, livro de Jó, parábolas, muita coisa, armadura do Espírito, segredos do reino, mistérios do reino, muito curso para você. E também eu quero te convidar a entrar no meu perfil novo lá no Instagram, Naira Pedrini Oficial. Enquanto o meu perfil antigo não entra, eu estou ali e tem muito material que eu estou liberando, muitos posts diariamente ali no meu canal, ali no meu perfil no Instagram. Não esquece que amanhã nós temos devocional a partir das 6 horas da manhã, e teremos também à noite, às 18 horas, um tema muito especial para você. Que o Senhor te abençoe, que a graça, a paz de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre tudo, sobre a nossa nação, o Brasil,
e sobre todas as nações, em nome de Jesus. Que a vontade boa e perfeita e agradável de Deus se estabeleça na sua vida. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.